Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 44. Lemos ontem que os judeus pediram para Jesus um sinal. Mas Jesus recusou-se a fazer esse sinal, dizendo a eles que o verdadeiro sinal era a mensagem de Jonas. Assim como a palavra pregada por Jonas foi o testemunho de Deus para aquela geração que aceitou e recebeu a salvação, a palavra de Jesus era também a mensagem de graça, de oportunidade para todas as pessoas daquela geração e de todos os tempos. Nós lemos assim: os discípulos pensavam que o mestre devia ter atendido ao pedido de um sinal do céu. Acreditavam que ele era plenamente capaz de o fazer, e que um sinal assim reduziria a silêncio os inimigos. Não discerniam a hipocrisia desses fingidos. Meses mais tarde, ajuntando-se muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus repetiu o mesmo ensino. Começou a dizer aos discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento posto na farinha opera imperceptivelmente, mudando toda a massa, segundo a sua natureza. Assim, se a hipocrisia se permitir lugar no coração, penetra o caráter e a vida. Um exemplo frisante da hipocrisia dos fariseus, Cristo já censurara, condenando o costume do corbã, pelo qual a negligência do dever filial se ocultava sob uma pretensa liberalidade para com o templo. Os escribas e fariseus estavam insinuando princípios enganadores, disfarçavam a verdadeira tendência de suas doutrinas e aproveitavam toda ocasião de as instilar artificiosamente no espírito dos ouvintes. Esses falsos princípios, uma vez aceitos, operavam como fermento na massa, nela penetrando e transformando-lhes o caráter. Era esse ensino enganoso que tornava tão difícil ao povo receber as palavras de Cristo. As mesmas influências estão operando hoje em dia mediante os que buscam explicar de tal modo a lei de Deus que a fazem conformar-se com suas práticas. Essa classe não ataca abertamente a lei, mas expõe teorias especulativas que eliminam os princípios, explicam-no de maneira a lhe destruir a força. A hipocrisia dos fariseus era o produto do egoísmo. A glorificação deles próprios, eis o objetivo da sua vida. Era isso que os levava a perverter e aplicar mal as Escrituras, e os cegava ao desígnio da missão de Cristo. Esse mal sutil, os próprios discípulos de Cristo se achavam em risco de alimentar. Os que se haviam contado como seguidores de Jesus, mas não tinham deixado tudo a fim de se tornar seus discípulos, eram em grande parte influenciados pelos raciocínios dos fariseus. Achavam-se muitas vezes vacilantes entre a fé e a incredulidade, e não discerniam os tesouros da sabedoria ocultos em Cristo. Os próprios discípulos, conquanto exteriormente a tudo houvessem renunciado por amor de Jesus, não tinham no coração deixado de buscar grandes coisas para si mesmos. Era esse espírito que motivara a discussão de quem seria o maior. Era isso que se interpunha entre eles e Cristo, fazendo-os tão apáticos
para com sua missão de sacrifício, tão tardios em compreender o mistério da redenção. Como o fermento, se deixado a completar sua obra, produzirá corrupção e ruína, assim o espírito de egoísmo, sendo nutrido, causará completa ruína. Entre os seguidores de Nosso Senhor em nossos dias, como outrora, quão disseminado se acha esse pecado sutil e enganador. Quantas vezes nosso serviço a Cristo, nossa comunhão uns com os outros, não são manchados pelo oculto desejo de exaltar o próprio eu. Quão pronto o pensamento de se congratular consigo mesmo. E o anelo de aprovação humana. É o amor do próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos divinos preceitos por teorias e tradições humanas. A seus próprios discípulos, dirige-se a advertência de Cristo. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. A religião de Cristo é a própria sinceridade. Zelo pela glória de Deus, eis o motivo implantado pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. O poder de Deus, somente, pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua operação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é da devida espécie. Pai, glorifica o teu nome. Era a nota tônica da vida de Cristo. E se o seguirmos, esta será a nota predominante em nossa vida. Ele nos manda andar como ele andou, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Jesus advertiu a seus discípulos que se guardassem do fermento dos fariseus. Lemos muitas vezes este versículo sem pararmos para compreender o seu sentido, a sua aplicação, o seu significado para nós. Fermento é algo colocado na massa, que exerce a sua influência sobre toda a massa, fazendo com que ela se torne mais esponjosa, que ela cresça, que ela se expanda. Assim também, há certas coisas que, abrigadas no coração, se introduzem em cada aspecto da vida, modificando toda a nossa maneira de ser. Aqui, Jesus se referia à hipocrisia dos fariseus. Os fariseus professavam uma vida religiosa. Procuravam demonstrar para as pessoas que amavam a Deus, que viviam segundo a sua palavra, que priorizavam a religião e as coisas espirituais. Mas, na verdade, Deus não estava no centro da sua vida. A preocupação básica dos fariseus era com eles mesmos. Buscavam unicamente os seus interesses, as suas prioridades, a satisfação das suas vontades, a sua proeminência diante das demais pessoas. A base do cristianismo é exatamente o contrário do que o estilo de vida que os fariseus adotavam. O cristianismo não se centraliza na busca da exaltação própria. Não se baseia na realização das vontades pessoais. Antes, cristianismo significa morrermos para nós mesmos. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus afirmou aos seus discípulos que aquele que quer segui-lo é preciso que esteja disposto
a carregar a sua cruz e a morrer sobre ela. Quem não tomar a sua cruz para seguir a Cristo não é digno dele. Então, ao nos colocarmos no caminho de Jesus, nós devemos buscar de Cristo o poder para não priorizarmos aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que pensamos, aquilo que gostamos, mas a vontade de Deus. É o que Deus espera que deve marcar a nossa vida, e não o desejo do nosso coração. A aparência religiosa não nos recomenda diante de Deus. Presença nos cultos, nome escrito no livro da igreja, não traz o céu para nós. É preciso que Cristo viva plenamente em nosso coração. Que a palavra de Deus seja o centro, o cerne, a base da nossa experiência religiosa. Os fariseus não viviam a palavra de Deus. Usavam-na apenas como pretexto e se desculpavam por não viverem os princípios básicos da Bíblia com argumentos humanos. Arrumavam desculpas para tentar apresentar para as pessoas a razão porque viviam de maneira diferente daquela que Deus pedia. Eram, na verdade, desculpas humanas. Mas desculpas humanas não convencem a Deus. Argumentos humanos não substituem a vontade de Deus. Explicações humanas não anulam os mandamentos de Deus. Somos muito prontos a encontrar desculpas para não viver o que Deus espera de nós. Sempre encontramos uma bela justificativa. Mas nada se sobrepõe à vontade de Deus. Nenhum argumento humano pode justificar a desobediência. Deus espera de nós completa fidelidade à sua vontade e à sua palavra. Quando a hipocrisia entra na nossa vida e começa a dominar as nossas ações, quando nós vivemos a vida religiosa tentando encontrar desculpas para justificar todo tipo de comportamento, quando tentamos justificar as nossas ações, a nossa falta de comprometimento e de fidelidade à palavra de Deus, nós estamos nos afastando do Senhor. É o fermento dos fariseus tomando conta da nossa vida. Iludimos-nos com o pensamento de que somos religiosos. Deus não olha para o exterior. Deus olha para o coração. Deus não vê aquilo que se mostra por fora. Deus presta atenção nos motivos. E Deus vê quando os motivos não são sinceros, não são verdadeiros, não são puros, não são corretos. Não adianta nada uma vida de santidade aparente se Cristo não habita em nós. Não adianta nada nós falarmos de uma vida nova se o velho eu não morreu, se não estamos crucificados com Jesus, se nós continuamos dando lugar para as nossas vontades carnais, se continuamos dando prioridade para aquilo que gostamos e amamos, acima daquilo que Deus pede e ordena de nós. Cristianismo é, antes de mais nada, a submissão completa da nossa vontade à vontade de Jesus. Assim, com a palavra de Cristo, era o grande sinal de poder e salvação para aquela geração. A palavra do Evangelho hoje continua sendo o meio pelo qual Deus nos alcança, nos transforma e nos salva. Mas a palavra do Evangelho não pode ser apenas
algo que ouvimos na igreja, algo que estamos acostumados a assistir de longe. A palavra do Evangelho só tem sentido quando ela é encarnada em nós, quando ela é implantada no nosso coração, quando ela nos leva à renúncia de nós mesmos, quando ela nos faz nos entregarmos totalmente às mãos de Jesus. Se o sermão que é ouvido entra pelos ouvidos, mas não chega ao coração, se não atinge as nossas ações, se não nos leva a nos rendermos totalmente a Cristo, a morrermos para nós mesmos, a deixarmos que Cristo renove a nossa maneira de ser, então esse Evangelho para nós não tem valor, não tem poder. Cuidado com o fermento dos fariseus, que leveda a massa, que faz com que o bolo pareça crescido, fofo, apetitoso, mas que é venenosa, que não vem do céu, que é fruto do pecado. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com a religião de aparência, cuidado com a religião que busca desculpas para continuar vivendo a mesma velha vida de sempre. Cuidado com a religião que não te leva a diariamente morrer para você mesmo, a chorar diante de Deus por seus defeitos e pecados, a buscar a transformação que só Cristo pode operar, a buscar dele uma nova vida que só ele pode dar. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o novo nascimento não se opera através de um fermento que trabalha no coração. O novo nascimento só ocorre após a morte da velha vida e da submissão completa à vontade de Jesus. A nova vida só acontece quando Cristo é implantado em nosso coração, quando nós somos transformados à sua semelhança e imagem, quando passamos a pensar como Jesus, a desejar como Ele, a viver como Jesus viveu, a agir como Jesus agia, a deixar que Cristo seja implantado em nossa vida. Cuidado com a religião de aparência. O céu não é para hipócritas. O céu não é para cristãos que têm a cara comprida, aparentando santidade e devoção a Deus. O céu não é para gente que busca assimilar comportamentos que impressionam os outros. O céu não é para pessoas que moram dentro da igreja. O céu é para gente em que Cristo vive dentro da alma, em que Cristo está implantado no coração, em que Cristo é visto, transbordando por todos os poros, em que Cristo não é uma tentativa exterior de impressionar alguém, mas é o testemunho vívido de uma experiência real de relação com os céus. Só a religião viva nos leva a Deus. Se você almeja a vida eterna, você precisa entregar-se totalmente ao controle de Jesus. Submeter-se completamente à ação da sua palavra. Obedecer tudo aquilo que Deus pede e espera de você. Ainda que aquilo que Deus peça contrarie frontalmente aquilo que você deseje. Não busque desculpas para continuar vivendo uma vida diferente daquilo que Deus espera. Não encontre justificativas para o seu pecado. Deixe que Jesus transforme você. Deixe que Jesus crucifique você.
desde que Cristo viva plenamente do seu coração. E então, tendo a imagem de Cristo implantada em nós, estaremos aptos para experimentar a plenitude da bênção que Jesus tem preparado para nós. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com religião de fachada. Cuidado com o cristianismo que busca sempre se justificar e deixa passar os dias sem que nada mude, em que tudo permanece igual, sem que não haja nenhuma manifestação visível de crescimento espiritual. Há cristãos que vivem no vale em que o tempo parou. Passam os anos se transformam em décadas e tudo continua como sempre, a mesma vidinha, os mesmos erros, o mesmo estilo de viver. É uma religião acomodada, de aparência, não de verdade. Que a presença de Deus em nossa vida hoje nos faça sentir o desejo de verdadeiramente experimentarmos a salvação que Cristo veio nos trazer. Religião não tem sentido se for um relacionamento hipócrita com Deus e com os homens. Não importa o que os homens pensem de você. Não importa o que os homens acham de mim. Deus não se impressiona com o exterior. Deus olha para o coração. Que o nosso coração seja puro, inteiramente submisso, verdadeiramente consagrado à vontade de Deus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.